O Ministério da Cultura e o Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresentam o podcast A Parte pelo Todo, uma realização do Instituto Tomiotaki. Por favor, não colocar objetos pessoais ocupando assento, impedindo o lugar de outra pessoa viajar sentada. Estamos trabalhando continuamente para promover cada vez mais a comodidade aos usuários do sistema Ferryboat. Já estou aqui no ferry. Uma das formas de chegar até a ilha de Itaparica, na Bahia, é pelo ferryboat. Uma embarcação grande que transporta de tudo, mas principalmente pessoas e carros. No sistema que leva de Salvador até a ilha, as balsas têm nomes em homenagem a personalidades baianas: Ana Nery, Maria Bethânia, Dorival Caymmi e Ivete Sangalo. Isso. Bom, agora a gente está saindo aqui do terminal de São Joaquim e estamos indo para Ilha Itaparica. Deve durar uns 40 minutos a viagem. Estamos deslizando pelo mar, está aparecendo alguns arco-íris ali. Olha, alguns arco-íris perto do Forte São Marcelo. Olha lá a cidade se apresentando para a gente. Então, são duas vistas. Esse sou eu já a bordo do ferry, me despedindo de Salvador. Além do barulho do mar, os vendedores também ajudam a compor a paisagem sonora da embarcação. Mingau, né? Tem gente, aí você vai ter amendoim torrado, você vai ter o baleiro vendendo, sabe, coisas que são típicas da viagem. Cuscuz tapioca, aquele quebra-queixo também, lembra do quebra-queixo? Quebra-queixo, coisas que você não vê mais dentro da cidade, né? Para mim, viajar para Itaparica representa uma viagem no tempo da história do Brasil e no tempo das minhas próprias memórias. Nossa, então a primeira memória, eu acho que é vir com os grupos de jovens quando a gente era bem adolescente. Que era um passeio super bonito de fazer, porque a gente tinha muita ruína na ilha, né? E eu lembro da gente passeando tanto nas praias como nos mangues, mas muito nas ruínas de igrejas antigas, que tem muito lá, né? E tinha um centro não sei se era centro de treinamento de líderes que faziam retiros, aí nós íamos para lá também. Foi nessas praias que eu conheci na adolescência que a ilha de Itaparica escreveu de vez seu nome na história do país. Em 1823, elas foram palco das batalhas que selaram a independência do Brasil de Portugal, quase um ano depois do grito do Dom Pedro lá nas margens do Ipiranga, em São Paulo. E essa é só uma das muitas histórias da ilha, que é composta por 2 municípios, Itaparica e Veracruz. Mas existe a história, aquela oficial, e as histórias que são contadas por escritores, poetas, artesãos e pelo povo que vive no território. Como diz a epígrafe do livro Viva o Povo Brasileiro, do famoso escritor itaparicano João Baldo Ribeiro, o segredo da verdade é o seguinte: não existem fatos, só existem histórias. E vamos lá, atrás delas. Bom, estamos chegando agora na ilha Itaparica. O tempo está bom, a visibilidade está ótima, a gente está vendo muitas casas, a paisagem se reconfigurando na frente da gente aqui. É isso, estamos chegando. Eu sou José Eduardo e te carrego comigo nessa viagem. Se você quiser saber mais sobre mim e sobre nossa jornada por ilhas do Brasil, escuta o primeiro episódio e depois volta aqui. Este é A Parte pelo Todo, um podcast que viaja entre arte, cultura, memória e território, uma iniciativa do Instituto Tomiotaki. E esse Itaparica vem de onde, Itaparica? Bem-vindo a Itaparica. Bem-vindos a Itaparica. Oi? O sobrenome Itaparica vem de onde? Não é sobrenome não, Zé. Eu que incorporei. Ah!
Essa é a Patrícia Itaparica, uma amiga de longa data, que recebeu a gente. A paixão pela ilha fez ela ser conhecida pelo nome do território. A gente estava no terminal Bom Despacho, no município de Itaparica. A partir dali, a gente partiu para conhecer outros pontos da cidade. Aqui, ó, aqui é a comunidade da Cajá. Se tornou uma ocupação, né? Eles deixaram o pessoal ocupar e agora eles estão querendo tirar. Porque existe toda uma especulação, então muitas barracas já saíram daqui. Como em muitas partes do Brasil, as belezas de Itaparica convivem com problemas comuns nas cidades. A Patrícia estava mostrando uma área com barracas de venda, acompanhadas de um conjunto de moradias. Essa área deve ser modificada para a chegada da ponte, um projeto do governo para ligar Salvador e Itaparica pela Baía de Todos os Santos. A gente vai falar mais dessas mudanças ainda por aqui, mas por enquanto a gente segue com a Patrícia e a ilha. A minha história aqui, meu avô, parte de pai, meu avô José Antônio, ele era apaixonado por Itaparica. Então, como a família de meu pai é uma família de comerciantes, eles vieram de, não sei se você conhece, Zé, talvez conheça, São Francisco do Paraguaçu, que é distrito de Cachoeira, né? Cachoeira, que é o município que fica no Recôncavo Baiano. Eles vieram de lá para Salvador, meu pai veio primeiro, né? Serviu o exército, depois trabalhou, depois começou a construir o comércio dele e trouxe a família. Então, meu avô descobriu Itaparica. Meu avô, como era pescador, né? Foi pescador na vida. Era apaixonado por Itaparica. Aí os filhos, para dar uma alegria para ele e para minha avó, como eles eram sócios, né? Material de construção, padaria, mercadinho, eles compraram uma casa para meu avô e para minha avó. Há mais de 40 anos, né? Que antes eram casas alugadas que eles alugavam aqui. E a gente ficava aqui. Nessas idas e vindas, ela foi deixando de ser a Patrícia Barbosa Sanches para se tornar Patrícia Itaparica. Aí foi criando o vínculo. Aí quando eu me formei, eu sempre vinha, estava o tempo todo aqui. Aí quando eu me formei, eu disse que eu queria dar para esta terra o meu conhecimento. Aí eu fui convidada a coordenar o CREAS aqui. CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. A Patrícia é policial militar, radialista, formada em serviço social e mestranda em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo da Universidade Federal da Bahia. Apesar de ter a ilha no nome e conhecer cada palmo de chão do lugar, até hoje ela não mora definitivamente em Itaparica, mas planeja se mudar em breve. Enquanto a gente pegava a estrada para seguir ilha adentro, nos deparamos com uma construção bem perto da praia. Com um condomínio completo, a partir de R$ 585 mensais, fale com o corretor e garante seu imóvel. Isso aqui começou a ser construído em 2012. Tá vendo? Gente! Aí cada vez que a história da ponte abaixava, né? Parava de falar sobre a ponte, isso aqui parava. Isso aqui tem mais de 10 anos, isso aí. Desde os indígenas tupinambás, primeiros habitantes de Itaparica, a ilha sofre com ameaças ao seu modo de vida. A construção de resorts e a especulação imobiliária são as tentativas mais recentes de colonização do território por quem vem de fora. Aqui é a praça principal de Amoreiras, ali o totem em homenagem a Maria Filipa, tá vendo? Aí como ano passado foi os 200 anos da independência da Bahia, né? As celebrações, Itaparica faz parte da rota e aquele totem ali foi em homenagem a... Homenagem a Maria Filipa, que é uma personagem da independência da Bahia. Mas antes de contar a história dela, quero falar um pouquinho sobre a história do 2 de julho, que é a independência da Bahia, ou como a gente gosta de falar, a independência do Brasil na Bahia. Teoricamente, o Brasil ficou de fato independente de Portugal em 1822, mas o grito de Dom Pedro às margens do Ipiranga em 7 de setembro não foi suficiente para levar os portugueses pacificamente de volta para casa. Teve vários levantes e conflitos pelo Brasil. A tensão foi crescendo e crescendo até chegar em janeiro de 1823,
quando acontece a Batalha de Itaparica. E meu amigo Augusto Albuquerque vai me ajudar a contar essa passagem importante da história. Eu sou Augusto Albuquerque, de formação eu sou advogado, sou soteropolitano de nascimento, mas já resido há 21 anos aqui em Itaparica e me considero enfim, já fui titulado como cidadão itaparicano, então sou itaparicano também, por sorte na vida. O Augusto é administrador do Instituto Sacatá, um espaço de residência artística em Itaparica. Itaparica, quando foi criada a vila, ela recebeu o nome de Denodada Vila. Denodada Vila de Itaparica, exatamente pela participação heróica dos itaparicanos nos processos da independência. Denodada quer dizer aquela que tem denodo, e denodo quer dizer bravura, valentia, coragem, ousadia. E de alguma maneira a gente pode dizer, né, que a gente já está em uma extensão, né, da famosa praia de Ponta de Areia, que talvez seja a mais famosa da ilha de Itaparica, que ela prossegue ali para a direita. E, historicamente falando, né, ainda falando sobre essa praia ela foi cenário, né, dos combates que aconteceram pela independência do Brasil em Itaparica, no dia 7 de janeiro de 1823. Naquela altura, os portugueses ainda estavam de guarda em Salvador, enquanto Itaparica e o Recôncavo já estavam na mão dos brasileiros. Foi o maior episódio, né, náutico em todo o processo da independência do Brasil. Para vocês terem ideia, todo o exército português que estava situado na Bahia e toda a marinha, todas as embarcações da marinha portuguesa foram mobilizados nesse dia de ataque. E foi um ataque desesperado, porque os portugueses eles precisavam romper o bloqueio que havia lhes sido imposto. Então era crucial invadir Itaparica, retomar Itaparica pela posição estratégica que Itaparica tem no Recôncavo Baiano, porque o fornecimento de víveres estava cortado para a capital. Era do Recôncavo que vinha feijão, milho, mandioca, carne, enfim, o básico para alimentação. E se você ainda não consultou um mapa para ver a localização de Itaparica, eu te dou uma ideia. É assim, Salvador fica numa ponta, do lado oeste da cidade tem a Baía de Todos os Santos e dentro dessa baía está a ilha de Itaparica. A oeste de Itaparica estão as cidades do Recôncavo. Então, para chegar mais rápido até Salvador, Itaparica era o caminho obrigatório na época. E então, Itaparica tinha essa posição estratégica fundamental e a estratégia foi muito bem sucedida e, de fato, foram sufocados, né, os portugueses em Salvador a ponto deles terem, de fato, que abandonar a cidade e bater em retirada. A saída definitiva dos portugueses só aconteceu mesmo no dia 2 de julho, que é feriado aqui na Bahia. Mas pelas razões já explicadas por Augusto, a Batalha de Itaparica foi fundamental para que Portugal desistisse de manter um pedaço importante do país sob seu comando. A independência na Bahia é representada pelo caboclo e pela cabocla, duas figuras que encarnam a participação popular de negros e indígenas nas lutas. 3 mulheres também simbolizam a vitória brasileira sobre os portugueses: Joana Angélica, Maria Quitéria e a itaparicana Maria Filipa, aquela que a Patrícia falou lá atrás. Por mais que existam estátuas e totem em homenagem à figura de Maria Filipa, não há consenso entre historiadores sobre a existência dela. Mas eles achavam mais cômodo dizer que Maria Filipa era um mito, que era invenção, uma maluquice, eu estou repetindo o que eu já ouvi, da cabeça de Ubaldo Osório, né? Ubaldo Osório, o avô de João Ubaldo Ribeiro. O historiador Ubaldo Osório é autor da obra A Ilha de Itaparica, História e Tradição. Ele conta que Maria Filipa viveu na Rua da Gameleira. Ele foi a primeira pessoa que, em um livro de caráter histórico, não ficcional, cita o nome de Maria Filipa e a qualifica como heroína. Xavier Marques, o também itaparicano escritor, já havia citado o nome de Maria Filipa na sua obra de 1910, Sargento Pedro. Mas era um livro ficcional, era um romance histórico. Sargento Pedro, Tradições da Independência na Ilha de Itaparica. Ele contextualizou o romance com aquilo que o povo de Itaparica contava da memória dos seus ancestrais.
Mas afinal, qual foi o papel de Maria Filipa na independência da Bahia? Na verdade, verdade mesmo, ninguém sabe ao certo. Dizem que ela era marisqueira e ajudava a contar quando as caravelas portuguesas estavam chegando para o ataque. Mas havia, e aí tem um outro livro histórico, né, que é de 1827, esse livro. Memória Histórica dos Feitos Heróicos Alcançados pelos Itaparicanos. Bernardino Ferreira Nóbrega é o autor, médico, que era comandante do Hospital de Guerra aqui em Itaparica, e escreveu esse livro e lançou esse livro 4 anos apenas após a independência. Ele fala de um grupo de mulheres que atuavam na ilha chamadas vedetas, que tinham o papel de fazer a comunicação pelas praias, observando, né, dos lugares mais altos se alguma embarcação aparecia, né, no horizonte, para poder informar aqueles que estavam encarregados da defesa. Fato é que não existem documentos que comprovem os feitos de Maria Filipa, mas a memória popular também não deve ser descartada. A gente sabe como mulheres, e principalmente mulheres negras, sempre foram apagadas da história. Se ela sobreviveu como lenda, é porque marcou de verdade a vida dos itaparicanos. Mas, se os feitos não foram registrados, agora tem pelo menos um documento que comprova que existiu uma Maria Filipa na ilha de Itaparica na época das lutas pela independência. A novidade foi compartilhada pelo estudante de História Felipe Brito, que fez uma pesquisa no Arquivo Público de Cascais, em Portugal, sobre os moradores antigos da ilha. E, exatamente como o Baldo Osório afirmou no seu livro, que Maria Filipa vivia em Itaparica, na Rua da Gameleira, que é uma rua que hoje nem existe mais com esse nome. Hoje, inclusive, né, imagina-se que um trecho dela seja exatamente chamada de Rua Maria Filipa. Então, eu acho que o link, ele está feito, está amarrada a questão, e só aqueles que de fato têm muita má vontade ou despeito de Itaparica vão continuar negando a existência de Maria Filipa. Está contada a história. Então é isso. Maria Filipa existiu, está comprovado. Mas isso não diminui o talento dos itaparicanos para fabular sobre a realidade. Foi o que eu entendi depois de conhecer o escritor José Albertino Lordelo. Vou deixar ele mesmo se apresentar. Tá. Eu sou José Albertino Lordelo. Eu era professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, onde eu coordenava o mestrado e o doutorado em educação. Eu me aposentei como professor da universidade e vim morar aqui em Itaparica e me converti, na definição de Ariano Suassuna, num mentiroso profissional. Então o que eu faço aqui é mentir. Mas o Albertino garantiu que na nossa conversa ele só falaria a verdade. Então, sem querer mais participar de bancas, de concurso, de orientação de teses, de dissertações, de dar pareceres, eu coloquei um ponto final nisso e vim para cá para jogar futebol na areia, pescar, ler e escrever sem as obrigações de seguir as normas da ABNT e viver o cotidiano da cidade. Além de escrever, o Albertino se tornou uma figura que atua junto da comunidade da ilha. Ele é zelador da igreja de Nossa Senhora da Piedade, que fica quase ao lado da casa dele. Isso, de certo modo, confunde algumas pessoas, porque eu sou um ateu convicto, um materialista convicto. Eu não acredito. Para mim, morreu, acabou. E as pessoas não compreendem como é que eu sou um zelador de uma igreja que é tombada como patrimônio, que conserto, faço a manutenção dos bancos, cuido do jardim, bato o sino, toco foguete nas procissões, frequento algumas solenidades de terreiros, participo da trezena de Santo Antônio. Na trezena de Santo Antônio, o Albertino não apenas reza como se veste do santo para dar mais dramaticidade à coisa. Mas eu sou movido pela dimensão estética, pelo espetáculo em si. Então, se tiver beleza, alguma riqueza cênica, espetáculo, eu vou para qualquer lugar.
posso ir para uma mesquita, posso ir para uma sinagoga, para um terreiro ou para uma igreja católica, isso não tem problema algum. Questões religiosas à parte, a grande obra do Albertino em Itaparica foi a revitalização da rua em que mora, o Beco das Beatas. Então, quando eu cheguei aqui, o beco, eu comprei essa casa porque o antigo morador não suportava mais a degradação, porque era uma área que, como está atrás da praia, especialmente sábado de tarde, domingo de tarde, tinha festa na praia e as pessoas vinham para cá. E como vinham para a festa na praia, para os paredões, eles não vinham com roupa de banho. Então todo mundo, ninguém entrava na praia para fazer xixi. Aí vinham para aqui para trás e às vezes fazia xixi e fazia mais coisas aqui atrás. E também tinha distribuição de droga. Então era um espaço muito degradado. Ao lado de outros moradores, o Albertino ajudou a recuperar a rua e reverter a degradação das casas. O Beco das Beatas se tornou uma rua belíssima, com 9 casinhas com fachadas multicoloridas, com jarros de planta nas calçadas e bandeirolas enfeitando a passagem. E tem também as esculturas das Beatas criadas pelo Albertino para dar vida a essa entidade tão presente no imaginário das cidades pequenas. São 8 beatas. A mocinha, rezadeira e adivinha de Itaparica, Lealdina, a dançarina, Lindu, oleira das mãos delicadas, Beata Dona Linda, Beata da Anunciação, Alzirinha do Caderno Maldito, Soraya, a Beata Fundamentalista. A beata desconhecida, porque como tem o soldado desconhecido, não é? Todo mundo, quando vai, um chefe de Estado, quando vai num outro país, vai no túmulo do soldado desconhecido e bota uma corbelha de flores, marcha lá, Eu disse, se tem um soldado desconhecido, pode ter uma beata desconhecida também. E todas elas estão lá, em esculturas feitas pela artista Nita Rodrigues Linhares. Só que os nomes são tão populares e as histórias são tão facilmente identificáveis com a vida do interior, que muita gente daqui vem para cá e diz que conheceu as beatas. Essa aqui eu conheci, essa era amiga da minha mãe, que não sei o que, sabe? Lembra que eu falei que essa história tinha a ver com a capacidade de fabulação do povo de Itaparica? Então adivinha só onde que as beatas criadas pelo Albertino foram parar? Então, uma vez eu estava aqui em cima, eu tinha bebido todas e estava aqui cantando, eu estava lá em cima deitado, tinha um guia, que eu nunca mais vi, com um grupo de turistas, porque virou um destino turístico, no verão aqui, eu não consigo dormir aqui na frente, porque é cheio de gente. Então tinha um guia turístico dizendo que eram 7 mulheres revolucionárias que lutaram na luta pela independência, que uma era amiga de Maria Filipa, que não sei o que, contando, Eu estava lá em cima, eu disse, meu Deus, deviam treinar o guia, entendeu? Para o guia contar a história do que era, porque é uma história também interessante. Mas depois eu disse, olha, se eu criei essa história toda, entendeu? Deixa o cara mentir também. Agora você imagine, as beatas se tornaram aliadas de Maria Filipa na Guerra da Independência da Bahia. Lutaram ao lado dela e de outra figura mítica, que também teria ajudado no combate contra os portugueses na Batalha de Itaparica, Nossa Senhora da Piedade. Lembra que a igreja em que Albertino é zelador é dedicada a essa santa? Ela também fica a poucos metros da praia, de onde vieram os ataques das esquadras portuguesas. Contam que na noite da batalha, uma mulher misteriosa apareceu na praia. Todas as vezes que ela levantava as mãos, os tiros de canhões passavam adiante, sem atingir quem lutava do lado brasileiro. Então, conta-se que a Virgem saiu do oratório e lutou ao lado dos revolucionários e dos brasileiros para expulsar as tropas portuguesas daqui da Bahia de Todos os Santos. Então, Venâncio, que era o sujeito que tomava conta da igreja, o zelador, ele chegou lá no oratório e não encontrou a Virgem. E ele tentava fechar o oratório e o oratório não fechava de jeito nenhum, ficava aberto. Então, ele ficou assustado porque achou que alguém teria roubado a imagem da Virgem. Aí, quando foi segundo de noite, nesse dia da batalha final, quando os portugueses foram derrotados, à noite, quando ele veio, a Virgem estava lá no oratório, o oratório estava fechado
e as mãos delas estavam sujas de areia. Nossa Senhora da Piedade, Maria Filipa, as Beatas Imaginárias, as figuras míticas e seus feitos surgem para adornar uma história em que os fatos por si só já são fantásticos. Homens e mulheres negras e indígenas se uniram para resistir à tentativa de manutenção do domínio português na Bahia, que poderia atingir outras áreas do Brasil. É por isso que para a gente de Itaparica e para nós baianos de uma forma geral, a verdadeira independência só veio quando o povo saiu para a rua para lutar. Como diz o hino do 2 de julho, com tiranos não combinam brasileiros corações. Brasileiros corações, nunca mais o despotismo regerá as ações. Viva a Bahia, viva o 2 de julho. Brasileiros corações. Antes de encerrar o dia, a Patrícia resolveu levar a gente para conhecer a Fonte da Bica, uma estância hidromineral que fica na ponta da ilha. Ela é a única fonte de água mineral à beira-mar do Brasil. No caminho, ela aproveitou para mostrar mais belezas da cidade. E do lado esquerdo, nesse sentido, a gente visualiza algumas casas que ainda mantêm a fachada e a estrutura de casas históricas do local e outras, em contraponto com outras, que já têm fachadas mais modernas. Chegamos na Bica quando o sol estava começando a baixar. O céu azul começava a ganhar contornos e tons avermelhados. Nos livros de Ubaldo Osório, ele se refere a ela como as águas que curam. Muita gente foi curada de doenças de estômago e fígado com essas águas. Ela já passou por diversas reformas que mudaram a estrutura durante esse período. Mas aí vocês podem ver que a água daqui abastece a cidade inteira. Então as pessoas param o carro aqui e pegam gratuitamente a água para abastecer a cidade inteira. A estrutura atual resgata um painel de azulejos que vem acompanhado de textos escritos por itaparicanos sobre o lugar. Como a frase de Frei Manuel que diz que é água fina, faz véia virar menina, e o texto de Ubaldo Osório. A Fonte da Bica é uma das atrações da cidade praieira. Suas águas são prescritas como remédio natural para a complexa ferrugem humana das intoxicações ou da velhice. Tem sido recomendada ainda nos distúrbios digestivos e nas... Eu vou ter que falar de novo. Polinevrites beribéricas, pelo Dr. João Garcês Frois e outros luminares da medicina baiana. Polinevrites beribéricas. Eu não entendo de medicina, mas suspeito que o Ubaldo Osório usou um jeito chique para falar de beriberi, que é uma doença que se manifesta em quem tem deficiência de vitamina B1. É bem comum acontecer em quem abusa muito do álcool, ou seja, a Fonte da Bica também é boa para ressaca. E seguimos nossa viagem. À direita é o Forte São Lourenço, que é uma fortificação, se eu não me engano, do século XVI. Deixa eu ver se tem alguma placa aqui para a gente confirmar. O Forte de São Lourenço fica na Ponta das Baleias, que é o lugar onde os portugueses fizeram o primeiro ataque a Itaparica. É nesse local que começa a história de Viva o Povo Brasileiro, o maior romance de João Ubaldo Ribeiro, neto de Ubaldo Osório. Aqui a gente ouve o Augusto Albuquerque novamente. Porque o João Ubaldo, ele começa a primeira cena do livro, é com o alferes, na beira do mar, no início da manhã, de 10 de julho de 1823. E aí ele diz, né, que o alferes estava ali, e de repente o alferes já era um holandês que tinha virado caboclo. Como é isso, menino? Século XIX e século XVII, tudo ao mesmo tempo. Em termos cronológicos, a obra começa lá em 1647 e vai até 1977. E essa transformação dos personagens acontece porque, segundo João Ubaldo, a ilha tem uma aura especial. Sobre Itaparica tem o Poleiro das Almas. E que as almas daqui, elas sobem, ficam nesse poleiro e quando querem, elas voltam.
a terra. Um puleiro de almas. Na obra de João Ubaldo, Itaparica seria o lugar que recebe essas almas de volta. Nessas idas e vindas, as almas que chegaram europeias foram se transformando em brasileiras. Algumas se encantaram para vir como entidades e dar conselhos para as almas viventes. E eu fiquei pensando em pessoas como a Patrícia, o Augusto e o Albertino, que não nasceram em Itaparica, mas sentiram um chamado para viver na ilha. Será que essas almas deles sempre foram itaparicanas? Quando eu vim para Itaparica, fiquei pensando em como essa ilha relativamente pequena consegue concentrar tanta história, tanta riqueza cultural. E uma das primeiras coisas que me dei conta é de que a ilha nem sempre é um lugar de distanciamento. Pelo contrário, ela pode ser lugar de fluxo, de encontros, de passagem e de permanência. O Augusto Albuquerque elaborou com precisão a relação entre a ilha e o restante do país. E aí há alguém que diz, e diz com acerto, que a Baía de Todos os Santos, o recôncavo baiano, mas a Baía de Todos os Santos, é o ventre que gerou o Brasil. E se esse útero, né, pleno de água, ele é de fato o ventre, né, dessa mãe, né, que Caetano disse que nós temos mátria, que gerou o Brasil, eu ouso dizer que Itaparica é o embrião que, no centro desse útero, começou a se transformar, a crescer, e na reprodução celular virou esse grande Brasil que a gente é. E como esse embrião não para de crescer, no próximo episódio a gente volta a Itaparica para ouvir mais histórias que entrelaçam passado e presente. A gente vai conhecer o Instituto Sacatá, um espaço de residência artística que recebe dezenas de artistas de todo o mundo a cada ano. E a gente vai falar das pontes físicas e simbólicas que partem e chegam na ilha. Até o próximo A Parte pelo Todo, um podcast que viaja entre arte, cultura, memória e território. Eu sou José Eduardo Ferreira Santos e, além de narrar, colaboro com a pesquisa desse podcast. A produção é da Trovão Mídia, a idealização é de Gabriela Molan e Paulo Miada, e a coordenação institucional é de Amanda Samu e Ana Roman, do Instituto Tomiotaki. Pesquisa, reportagem e roteiro de Jéssica Almeida e Vinícius Luiz, som direto por Vitor Brasileiro, edição de som e mixagem de Pedro Vituri, trilha sonora original composta por Pedro Leonello. Olá, eu sou a Gabriela Molan, diretora executiva do Instituto Tomiotaki, e estou aqui para te contar que este podcast que você acabou de ouvir é fruto do trabalho das mais diversas equipes do Instituto. Todo o trabalho que a gente faz aqui é coletivo. E para quem não sabe, o Instituto Tomiotaki é uma organização independente e sem fins lucrativos, e estamos sempre trabalhando para impulsionar redes, refletir sobre o Brasil e seus mais diversos territórios e fazer circular saberes, livros, ideias e exposições. Eu te convido a acompanhar nossas atividades por meio do nosso site e das nossas redes sociais. E se você puder, também contribuir conosco, ficando mais próximo e se tornando um amigo Tomi. Um abraço e até o próximo episódio.